O príncipe gritou quando a lâmina decepou a cabeça de seu melhor amigo. O sangue espirrou no ar frio da manhã. De sua cela, ele viu os olhos sem vida o fitando, exatamente como seu pai, o rei, planejara. O jovem príncipe gritou até sua voz falhar, as mãos pressionadas contra o vidro da janela, enquanto assistia impotente a lâmina do machado descer sobre o pescoço de seu melhor amigo. O sangue espirrou no ar frio da manhã, exatamente como seu pai, o rei, havia planejado. A cabeça de Hans Hermann von Katte, separada do corpo, rolou sobre o tablado com um baque surdo, os olhos ainda abertos, fixados na direção da janela onde o príncipe Frederico, herdeiro do trono da Prússia, desabava em convulsões de horror. "Por você, eu morreria 1000 vezes", foram as últimas palavras que Katte pronunciou momentos antes, olhando diretamente para o príncipe enquanto se ajoelhava diante do carrasco. Não era suficiente para o rei Frederico Guilherme I que seu filho testemunhasse a execução. Ele havia ordenado que o corpo decapitado e a cabeça separada permanecessem no pátio por mais 6 horas, bem à vista da janela da cela do príncipe. 6 longas horas onde o jovem de 18 anos foi forçado a contemplar as consequências de sua tentativa fracassada de escapar da Prússia. 6 horas em que moscas começaram a pousar nos olhos ainda abertos de seu único confidente. 6 horas até que o sangue coagulasse completamente no chão de pedra, tornando-se negro sobre o sol de novembro. Os guardas relataram depois que, durante esse período, o príncipe não emitiu um único som. Seu corpo, porém, tremia continuamente, e quando finalmente retiraram o cadáver, descobriram que o jovem havia mordido os próprios punhos com tanta força que seus dentes haviam perfurado a carne até o osso. As marcas de sangue no peitoril da janela permaneceriam lá por anos, dizem algumas testemunhas, resistindo a todas as tentativas de limpeza. Como um testemunho silencioso do horror orquestrado por um pai contra seu próprio filho. Mas que tipo de pai ordena a decapitação do melhor amigo do filho e força a própria carne e sangue a assistir ao espetáculo macabro? Que monstro é capaz de arquitetar tal punição? Para compreender essa pergunta, precisamos voltar alguns anos, à corte prussiana sob o comando do homem conhecido como o Rei Soldado. Frederico Guilherme I ascendeu ao trono da Prússia em 1713, quando seu filho Frederico tinha apenas 1 ano de idade. Desde o início, a relação entre os dois foi marcada por um abismo intransponível de temperamentos. O rei era um homem brutal, obcecado por disciplina militar e expansão territorial. Alto, corpulento, com um temperamento explosivo, ele era conhecido por espancar pessoalmente soldados que cometiam infrações menores durante os desfiles militares. Seus acessos de fúria eram lendários. Em várias ocasiões, diplomatas estrangeiros testemunharam o monarca agredindo fisicamente ministros durante reuniões de Estado. "O rei da Prússia é menos um homem do que uma besta selvagem", escreveu o embaixador francês em 1725. Ele se deleita com a visão do sangue, como outros se deleitam com vinho ou música. Imagine um jantar de Estado na corte prussiana daquele período. Enquanto outras cortes europeias cultivavam as artes, a música e a poesia, na mesa do rei soldado, os convidados eram submetidos a intermináveis discussões sobre táticas militares, intercaladas por demonstrações de força física. O rei obrigava seus convidados a consumir quantidades absurdas de álcool em competições de bebida forçadas, vomitando frequentemente sobre a mesa antes de continuar a beber, enquanto a rainha e as damas se retiravam horrorizadas. E no meio desse ambiente brutal, crescia um menino sensível, de compleição delicada, apaixonado por livros, poesia, música e filosofia. O jovem príncipe Frederico, desde cedo, demonstrou uma inclinação para as artes que enfurecia seu pai. Enquanto o rei exigia que o filho passasse horas em treinamento militar, o menino se escondia para tocar flauta ou ler obras francesas proibidas. Esse contraste de personalidades criou um terreno fértil para o que viria a se tornar uma das relações paternas mais abusivas já documentadas na história das casas reais europeias. Segundo relatos da época, aos 12 anos, o príncipe Frederico já era regularmente espancado em público por seu pai.
O rei golpeou o príncipe com tal violência que seu nariz sangrou profusamente, enquanto gritava que ele o faria em pedaços como um cão rebelde, escreveu uma dama da corte em seu diário em 1724. As humilhações eram constantes e calculadas. Em um incidente particularmente cruel, o rei ordenou que os longos cabelos do filho, que o príncipe cultivava no estilo francês então em voga, fossem cortados à força por soldados que o seguraram enquanto ele se debatia. O auge desta perseguição chegou em 1730, quando o príncipe, então com 18 anos, não viu outra alternativa senão fugir. Junto com seu amigo íntimo, o tenente Hans Hermann von Katte, 7 anos mais velho e seu provável amante, Frederico planejou escapar para a Inglaterra, onde seu tio George II poderia oferecer proteção. A fuga, meticulosamente planejada durante meses, através de correspondências secretas e encontros clandestinos, foi descoberta devido a uma carta interceptada. O que se seguiu foi um pesadelo que ultrapassou até mesmo os piores temores do jovem príncipe. Capturados enquanto tentavam cruzar a fronteira prussiana, Frederico e Katte foram trazidos de volta acorrentados, expostos em cidades ao longo do caminho como traidores. O rei, em um acesso de fúria sem precedentes mesmo para seus padrões, ordenou a formação de um tribunal militar para julgar os dois. A acusação: deserção e traição, crimes puníveis com a morte. "Meu filho não é mais meu filho", declarou o rei perante o tribunal que ele mesmo presidia. "Ele é um desertor, um traidor, um covarde sem honra. Deserdei-o de meu coração antes mesmo que a lei o deserdasse de seus direitos." O julgamento, que hoje seria considerado uma farsa jurídica, durou apenas 3 dias. Dos 13 oficiais que compunham o tribunal, todos sabiam o que o rei esperava: uma sentença de morte para ambos os acusados. No entanto, a possibilidade de executar o príncipe herdeiro da Prússia gerou consternação internacional. Embaixadores da Inglaterra, França, Áustria e Rússia intervieram, alertando que tal ato poderia desencadear reações violentas de outras potências europeias. Foi nesse momento que o rei concebeu uma punição que considerava pior que a morte. Se não podia executar o filho, faria dele testemunha da morte de seu amigo mais próximo antes de submetê-lo a um regime de encarceramento calculado para destruir sua mente e espírito. Ele assistirá aquele que corrompeu seu caráter perder a cabeça. E então aprenderá o que significa desafiar a vontade real, escreveu o rei em uma carta ao comandante da fortaleza de Küstrin, onde Frederico seria confinado. "Você seguirá minhas instruções precisamente. O prisioneiro deve sentir que vive apenas pela minha misericórdia, a cada hora de cada dia." A execução de Katte foi apenas o começo. Após o espetáculo macabro no pátio da fortaleza, o príncipe foi arrastado para uma cela no subsolo da construção medieval. O aposento media menos de 4 metros quadrados, sem janelas além daquela pequena abertura que dava para o pátio da execução. O chão era de pedra nua, a única mobília um catre de madeira com palha podre. Não havia instalações sanitárias, apenas um balde no canto que era esvaziado uma vez por semana. O teto era tão baixo que era impossível ficar completamente ereto. Mas as condições físicas eram apenas o começo do pesadelo. O regime de privação sensorial imposto ao príncipe foi cuidadosamente projetado para induzir a deterioração mental. Ele não tinha permissão para ler, escrever ou falar com qualquer pessoa além dos guardas que traziam suas refeições. Uma dieta deliberadamente inadequada de pão duro e água, ocasionalmente suplementada com restos da mesa dos soldados. O pior, porém, estava por vir. Seguindo ordens diretas do rei, o príncipe foi proibido de trocar de roupa ou de se lavar. Durante os primeiros 6 meses de seu confinamento, ele usou as mesmas vestes, dormiu na mesma palha, sem acesso à água para a higiene básica. No frio intenso do inverno prussiano, sem aquecimento adequado, seu corpo enfraquecido começou a desenvolver as primeiras lesões cutâneas, feridas que, sem tratamento, se transformariam em algo muito mais sinistro. O prisioneiro começa a exalar um odor tão insuportável que os guardas solicitaram máscaras de pano embebidas em vinagre para suportar a proximidade. Relatou o comandante da fortaleza em um documento enviado ao rei em março de 1731, 4 meses após o início do confinamento.
A resposta do monarca foi incisiva: que ele apodreça em sua própria imundície. Nenhuma medida de conforto deve ser concedida. Enquanto isso, na corte prussiana em Berlim, a vida prosseguia como se o príncipe herdeiro jamais tivesse existido. O rei proibiu que seu nome fosse mencionado, removeu seus retratos e puniu severamente qualquer pessoa que demonstrasse simpatia por sua situação. A rainha Sofia Doroteia, mãe de Frederico, foi mantida praticamente em prisão domiciliar quando tentou interceder pelo filho. Mas isso era apenas o começo. O verdadeiro pesadelo, a verdadeira deterioração física e mental estava por vir. As infecções que começavam a se manifestar na pele do príncipe logo se transformariam em algo muito mais horripilante, uma condição que, literalmente, faria com que sua própria carne começasse a se consumir enquanto ele ainda vivia para testemunhar e sentir cada momento de agonia. Durante o julgamento militar secreto realizado para decidir o destino do príncipe, um dos poucos oficiais que ousou sugerir clemência foi imediatamente destituído de seu posto e exilado. Sua Majestade não busca justiça, mas vingança, sussurrou o oficial antes de ser removido da sala. Ele estava correto. O que o rei Frederico Guilherme I orquestrou não foi uma punição proporcional a um crime, mas uma campanha sistemática de destruição psicológica contra seu próprio filho. O tribunal militar votou, como esperado, pela condenação de ambos. Katy recebeu a sentença de morte por decapitação, enquanto o príncipe Frederico foi sentenciado à prisão perpétua. Uma sentença que o próprio rei sabia que eventualmente teria que revogar, dado que precisava de um herdeiro. Mas não antes que o filho aprendesse uma lição que jamais esqueceria. Quando a sentença foi lida, Katy manteve-se dignamente em silêncio. O príncipe, no entanto, caiu de joelhos, implorando pela vida do amigo. "Tomem minha vida no lugar da dele", gritou ele aos juízes. "Fui eu quem o persuadiu, fui eu quem planejou tudo, a culpa é apenas minha." Suas súplicas foram ignoradas. O rei, assistindo ao desespero do filho com uma expressão impenetrável, apenas comentou: "Ele aprenderá o que significa trair a Prússia." A execução foi marcada para o amanhecer do dia seguinte. Durante a noite, Katy escreveu uma última carta que nunca chegou às mãos do príncipe. Foi interceptada e entregue ao rei, que a queimou pessoalmente. O conteúdo dessa carta permanece um dos grandes mistérios da história prussiana, mas testemunhas relatam que o monarca ficou visivelmente perturbado após sua leitura, ordenando que as cinzas fossem espalhadas ao vento. E assim, na manhã gelada de 6 de novembro de 1730, Hans Hermann von Katte caminhou com dignidade até o patíbulo erguido especialmente no pátio da fortaleza, posicionado estrategicamente para que fosse perfeitamente visível da única janela da cela do príncipe. Enquanto o sol nascia sobre Custrin, o melhor amigo do príncipe Frederico teve sua cabeça separada do corpo sob o olhar impotente daquele que, ironicamente, um dia seria conhecido como Frederico o Grande, um dos mais poderosos e influentes monarcas da história europeia. Mas isso estava longe de acontecer naquele momento. O jovem que desabou no chão de sua cela após testemunhar a execução não era um grande rei em formação. Era apenas um adolescente quebrado, cujo verdadeiro tormento estava apenas começando. Um tormento calculado por seu próprio pai para ser tão devastador que não apenas puniria a desobediência, mas esmagaria completamente o espírito do filho, remoldando-o à imagem que o rei considerava digna de um herdeiro prussiano. E o pior ainda estava por vir. O sistema de tortura implementado contra o príncipe Frederico não foi um ato impulsivo de raiva paterna. Foi uma estratégia meticulosamente arquitetada, com cada elemento de sofrimento cuidadosamente planejado para atingir o máximo impacto psicológico. Documentos encontrados nos arquivos prussianos revelam instruções detalhadas, escritas pela própria mão do rei Frederico Guilherme I, especificando exatamente como seu filho deveria ser quebrado.
O prisioneiro deve ser tratado com o maior rigor possível sem causar morte, escreveu o rei em um memorando confidencial ao comandante da fortaleza, datado de 8 de novembro de 1730, apenas 2 dias após a execução de Cate. Ele deve sentir constantemente que respira apenas por minha misericórdia. A deterioração de seu estado deve ser gradual, para que a lição seja absorvida completamente. O regime diário imposto ao príncipe seguia uma rotina calculada para maximizar o desespero. Acordado bruscamente às 4 da manhã por um balde de água gelada, era obrigado a permanecer em pé na cela úmida por horas, proibido de se sentar até o meio-dia. As refeições, servidas em horários irregulares para impedir qualquer senso de previsibilidade, consistiam principalmente de pão mofado e água contaminada, ocasionalmente suplementadas com restos de comida deliberadamente deixados para apodrecer antes de serem entregues. 3 vezes por semana, o príncipe era submetido a interrogatórios exaustivos, conduzidos por oficiais especialmente instruídos para repetir as mesmas perguntas por horas a fio. Por que você traiu seu pai? Por que você traiu a Prússia? Como você pode merecer viver depois do que fez? Estas sessões, que frequentemente duravam de 8 a 10 horas sem interrupção, terminavam invariavelmente com a mesma pergunta. Você sabe que seu pai poderia ordenar sua execução a qualquer momento? Uma testemunha, um jovem guarda que mais tarde desertou para a Saxônia, descreveu o estado do príncipe após 6 semanas deste tratamento. Seus olhos adquiriram uma qualidade vidrada, como os de um animal caçado. Ele falava em sussurros, mesmo quando não havia necessidade, e tremia violentamente ao som de botas nos corredores. Várias vezes o vi conversando com a parede, como se Cate ainda estivesse vivo. Mas o aspecto mais perturbador deste regime de tortura psicológica era sua deliberada conexão com a degradação física. Após meses sem permissão para trocar de roupa ou se lavar adequadamente, sem acesso à luz solar ou exercício, o corpo do príncipe começou a mostrar sinais alarmantes de deterioração. O que começou como simples irritações cutâneas evoluiu para algo muito mais sinistro. Por volta do 4º mês de confinamento, os guardas começaram a relatar um odor pútrido emanando da cela do príncipe. Não o cheiro habitual de sujeira e excrementos que esperariam de qualquer prisioneiro em condições medievais, mas algo mais profundo e perturbador. O médico da fortaleza, Dr. Johann Pauli, foi finalmente autorizado a examinar o prisioneiro após relatos de que ele havia desmaiado repetidamente e não conseguia mais se levantar para os interrogatórios. O relatório médico, preservado nos arquivos prussianos, descreve em detalhes clínicos o que encontrou. O prisioneiro apresenta múltiplas lesões necróticas profundas, particularmente nas costas, nádegas e pernas, onde a pressão constante contra o catre causou morte tecidual extensa. Estas úlceras, algumas com profundidade suficiente para expor o osso, estão severamente infectadas. Larvas são visíveis em várias das feridas mais profundas, alimentando-se do tecido morto. Em linguagem moderna, o príncipe Frederico havia desenvolvido extensas úlceras de pressão que, sem tratamento, haviam se transformado em uma condição conhecida como fascite necrotizante, literalmente uma infecção comedora de carne que destrói progressivamente o tecido enquanto o paciente ainda vive. A umidade constante da cela, combinada com a desnutrição severa e a impossibilidade de movimento adequado, criou condições perfeitas para que bactérias agressivas prosperassem nas feridas abertas. As feridas mais profundas contêm tecido preto e esverdeado com odor gangrenoso, continuou o relatório. Sem intervenção imediata, a septicemia é inevitável, levando à morte em questão de dias. O que torna este relatório ainda mais perturbador é a nota escrita à mão pelo rei na margem do documento. Trate apenas o suficiente para evitar a morte. A dor deve permanecer. Seguindo estas instruções, o Dr. Pauli implementou um regime de cuidados que, em muitos aspectos, apenas aumentou o sofrimento do príncipe. As feridas foram cauterizadas com ferro em brasa, um procedimento realizado sem qualquer forma de analgesia, enquanto guardas seguravam o príncipe gritando.
As larvas foram removidas manualmente com pinças, um processo que durou várias horas agonizantes. O único medicamento permitido era uma solução de vinagre diluído para lavar as feridas, conhecida por causar dor extrema ao contato com tecido exposto. Pense nisso por um momento. Um jovem de 18 anos, herdeiro de um dos tronos mais poderosos da Europa, reduzido a um estado onde vermes literalmente se alimentavam de sua carne viva. Um príncipe cujo corpo estava sendo consumido por dentro para fora, enquanto seu próprio pai assinava ordens específicas para garantir que o tratamento não aliviasse demais seu sofrimento. Esse é o tipo de crueldade calculada que transcende até mesmo os padrões brutais da época. Um aspecto particularmente chocante deste calvário é o número de pessoas que testemunharam silenciosamente. Registros da fortaleza mostram que, durante os 2 anos de confinamento do príncipe Frederico, 78 guardas diferentes foram designados para sua vigia, 12 oficiais supervisionaram seu encarceramento e 6 médicos diferentes o examinaram em vários estágios. Isso significa que quase 100 indivíduos testemunharam diretamente sua condição degradante, e nenhum deles ousou desafiar a vontade do rei. Deixe que este número afunde em sua mente. Uma centena de homens adultos observaram um adolescente sendo literalmente consumido vivo por infecções, e todos escolheram a obediência acima da humanidade básica, escreveu o historiador alemão Heinrich Müller em sua análise deste episódio. Isso nos diz mais sobre a natureza do poder absoluto do que qualquer tratado político poderia. O confinamento do príncipe durou oficialmente 586 dias, mais de 1 ano e meio em condições que fariam a maioria dos seres humanos sucumbir em questão de semanas. Durante este período, ele nunca foi autorizado a sair de sua cela, exceto para os interrogatórios. Nunca viu a luz do sol, exceto pelos fracos raios que ocasionalmente penetravam a pequena janela. Nunca respirou ar fresco. Nunca falou com alguém que não estivesse seguindo ordens estritas para quebrá-lo psicologicamente. Para colocar isto em perspectiva, considere: 586 dias equivalem a mais de 14.000 horas de isolamento quase total. Se você tivesse que passar esse tempo em um espaço do tamanho de um banheiro comum, sem contato humano significativo, sentindo sua própria carne apodrecer, quanto de sua sanidade permaneceria intacta? Quanto de sua identidade sobreviveria? Mesmo quando as infecções foram parcialmente controladas, o sofrimento físico continuou. Os registros médicos documentam pelo menos 3 episódios em que as feridas cicatrizadas reabriram e se infectaram novamente. O segundo destes episódios foi particularmente severo, com o príncipe desenvolvendo febre tão alta que delirava constantemente, convencido de que KT estava na cela com ele, segurando sua cabeça decepada nas mãos. Durante as febres mais intensas, o prisioneiro suplica repetidamente por perdão a um interlocutor invisível, prometendo que, desta vez, não tentará fugir, registrou um médico em fevereiro de 1731. Quando questionado com quem está falando, responde com convicção que seu amigo está sentado ao pé do catre, embora sua cabeça esteja separada do corpo. Em agosto de 1731, 9 meses após o início do confinamento, ocorreu um incidente que demonstra a profundidade do colapso psicológico do príncipe. Um dos guardas, em um raro ato de compaixão, havia esmugleado um pequeno espelho para dentro da cela, permitindo que o prisioneiro visse seu próprio rosto pela primeira vez desde sua captura. A reação do príncipe foi tão violenta que alertou toda a guarnição. Ao contemplar sua imagem, o prisioneiro soltou um grito que parecia não humano, relatou o comandante da fortaleza. Ele atacou sua própria reflexão com tanta violência que o espelho se estilhaçou, cortando gravemente suas mãos. Em seguida, tentou usar um dos fragmentos para cortar sua própria garganta, sendo impedido apenas pela rápida intervenção dos guardas. O príncipe havia se tornado irreconhecível para si mesmo. Seu rosto, antes considerado bonito e delicado, estava macilento e esquelético. Seus olhos haviam afundado em órbitas cavernosas. Sua pele tinha uma coloração cinzenta, marcada por erupções e feridas. Seu cabelo, outrora seu orgulho, havia caído em tufos, deixando áreas calvas onde a pele do couro cabeludo também apresentava lesões.
Seus dentes haviam começado a cair devido ao escorbuto resultante da falta de nutrientes adequados. Imagine olhar no espelho e não reconhecer a pessoa olhando de volta. Imagine ver não seu rosto, mas uma máscara de sofrimento que mais parece um cadáver parcialmente decomposto. Esta foi a realidade que despedaçou o que restava da sanidade do príncipe naquele momento. Após a tentativa de suicídio, o rei foi informado. Sua resposta, preservada nos arquivos, revela a profundidade de sua crueldade calculada. Se ele deseja morrer, não o impeçam. Apenas garantam que seja uma morte lenta e dolorosa, para que tenha tempo de contemplar seus pecados. No entanto, o rei eventualmente percebeu que precisava de um herdeiro vivo, não importa quão quebrado. Diplomatas estrangeiros começaram a fazer perguntas insistentes sobre o paradeiro do príncipe da Prússia. Rumores sobre seu tratamento haviam se espalhado pelas cortes europeias, causando condenação internacional mesmo nos círculos mais endurecidos. Um relato particularmente perturbador vem dos diários de Anna Elisabeth von der Schulenburg, uma dama da corte próxima à rainha Sofia Doroteia. Ela descreve como a mãe do príncipe caiu em profunda depressão após saber do estado do filho através de um guarda subornado que havia conseguido entregar um bilhete secretamente. Sua Majestade a Rainha não consegue mais comer ou dormir. Ela passa noites inteiras caminhando em seus aposentos, repetindo o nome do príncipe como uma litania. Quando finalmente adormece por exaustão, acorda gritando, convencida de que pode ouvir os lamentos de seu filho ecoando pelos corredores do palácio. Ontem encontrei-a tentando cortar seus próprios cabelos com uma tesoura, murmurando que uma mãe não pode ter beleza enquanto seu filho apodrece vivo. As consequências do confinamento brutal se estenderam muito além da cela do príncipe. Criou-se uma atmosfera de terror silencioso na corte prussiana, onde ninguém ousava mencionar o nome do herdeiro desaparecido, mas todos viviam assombrados pelo conhecimento do que estava acontecendo. Para muitos observadores contemporâneos, este episódio encapsulava perfeitamente a natureza do absolutismo prussiano, um sistema onde até mesmo o filho do rei podia ser reduzido a um corpo em decomposição se ousasse desafiar a autoridade paterna. A história se torna ainda mais perturbadora quando consideramos os registros financeiros da fortaleza de Küstrin durante este período. O custo diário da manutenção do príncipe Frederico como prisioneiro era aproximadamente 5 vezes maior que o de um prisioneiro comum. Este aumento não refletia qualquer luxo ou conforto adicional. Pelo contrário, refletia o custo dos guardas extras necessários para implementar o elaborado regime de tortura psicológica. Os médicos requisitados para mantê-lo vivo apesar das condições desumanas e os oficiais especializados nos interrogatórios. Em outras palavras, o rei estava disposto a gastar uma pequena fortuna não para cuidar de seu filho, mas para refinadamente torturá-lo. Para colocar isso em termos modernos, seria como gastar o equivalente a milhares de reais por dia apenas para garantir que um prisioneiro sofresse da maneira mais eficiente possível. Um dos aspectos mais macabros deste episódio é a documentação meticulosa que o rei exigia. Relatórios diários detalhando o estado mental e físico do príncipe eram enviados diretamente a Frederico Guilherme I, que os lia com aparente satisfação durante o de jejum. Testemunhas na corte relatam que o monarca ocasionalmente lia trechos particularmente perturbadores em voz alta durante as refeições, sorrindo enquanto descrevia o sofrimento do filho. Sua Majestade parecia derivar um prazer quase sensual dos relatórios mais gráficos, escreveu um diplomata austríaco em correspondência confidencial. Em mais de uma ocasião, o vi beijar o papel contendo descrições das infecções mais severas, como se estivesse saboreando um bilhete amoroso. Esta obsessão doentia com o sofrimento do filho teve consequências concretas na saúde mental do próprio rei. Durante o período do encarceramento do príncipe, observadores notaram um agravamento dos já voláteis humores do monarca. Seus famosos acessos de raiva se tornaram mais frequentes e violentos. Desenvolveu um tique nervoso, um movimento brusco da cabeça que ocorria especialmente quando o assunto do príncipe era indiretamente mencionado. Alguns historiadores especulam que o rei sofria de porfiria, a mesma condição genética que afetou o rei George III da Inglaterra.
Esta doença pode causar não apenas dores físicas excruciantes, mas também períodos de instabilidade mental e paranoia. Se verdadeira, esta teoria sugere uma dimensão adicional de tragédia. Um pai mentalmente perturbado infligindo tormento calculado ao filho, possivelmente compartilhando a mesma condição genética que contribuía para seu comportamento irracional. Mas explicações médicas para a crueldade do rei não diminuem o horror vivido pelo jovem príncipe. Após quase 600 dias neste regime desumano, os danos ao seu corpo e mente pareciam irreversíveis. Os médicos alertaram que, apesar de suas melhores tentativas de manter o prisioneiro vivo conforme ordenado, a morte parecia inevitável se as condições não mudassem. Foi apenas neste ponto, confrontado com a possibilidade real de perder seu único herdeiro varão legítimo, que o rei Frederico Guilherme I finalmente cedeu, não por compaixão, mas por pragmatismo dinástico. A reabilitação do príncipe Frederico começaria, mas, como veremos, seria quase tão brutal quanto seu confinamento, e as cicatrizes, tanto físicas quanto psicológicas, nunca verdadeiramente desapareceriam. As consequências deste período obscuro na vida do futuro rei da Prússia seriam profundas e duradouras, não apenas para ele pessoalmente, mas para a história europeia como um todo. O jovem que eventualmente emergiu daquela cela infernal não era mais o mesmo que havia entrado. O que restava era uma casca do príncipe sensível e artístico, habitada por uma mente transformada pelo trauma em algo simultaneamente mais frio e mais calculista. E o mais perturbador ainda estava por vir. A visita do rei à cela do filho, uma cena de horror que ultrapassa os limites da crueldade humana imaginável, mesmo para os padrões mais brutais da época. Foi no 14º mês de confinamento que o rei finalmente decidiu visitar seu filho. Não por compaixão, mas para testemunhar pessoalmente os resultados de sua punição. O encontro, documentado por um único guarda presente, permanece como um dos momentos mais perturbadores da história dinástica europeia. O rei entrou na cela sem aviso prévio. O príncipe, que mal conseguia se manter de pé, foi obrigado a se ajoelhar diante do pai. Testemunhas descreveram como, ao se curvar, vermes caíam das feridas abertas em suas costas, rastejando pelo chão de pedra da cela. "Você ainda é um homem?", perguntou o rei, observando friamente o estado degradado do filho. A resposta do príncipe, registrada pelo guarda presente, foi apenas um sussurro. "Sou o que o Senhor fez de mim, majestade." Esta visita marcou o início da reabilitação do príncipe, um processo quase tão cruel quanto seu confinamento. Frederico foi gradualmente permitido a retornar à vida pública, mas como uma sombra do jovem que havia sido. Seu casamento forçado com Elizabeth Christine de Brunswick-Bevern foi uma farsa. Nunca foi consumado, com o príncipe mantendo distância emocional de todos ao seu redor pelo resto da vida. O mais surpreendente, porém, foi sua transformação após ascender ao trono em 1740. O jovem que havia sido brutalmente punido por sua sensibilidade artística tornou-se um dos mais brilhantes estrategistas militares da história europeia. O filho torturado superou o pai, expandindo o território prussiano e estabelecendo as bases para o que se tornaria o Império Alemão. Mas as cicatrizes permaneceram. Frederico, o Grande, como ficou conhecido, nunca dormiu mais de 4 horas por noite, atormentado por pesadelos. Seus diários pessoais revelam que, décadas após a morte do pai, ainda acordava gritando, convencido de que vermes estavam devorando sua carne. Pense nisso. O homem que transformou a Prússia em uma potência europeia carregava consigo o trauma profundo de ter sido consumido vivo por sua própria carne, enquanto seu pai observava com satisfação. Esta experiência de horror extremo moldou não apenas um indivíduo, mas o curso da história europeia. E talvez o mais perturbador, métodos semelhantes de tortura psicológica, refinados naquela cela medieval, continuam sendo utilizados em regimes autoritários modernos. A crueldade que um pai infligiu a seu filho há 3 séculos ecoa nas técnicas de interrogatório e punição ainda hoje.
Pois a verdadeira lição deste episódio histórico macabro não é apenas sobre a brutalidade do passado, mas sobre como a capacidade humana para a crueldade sistemática permanece aterrorizantemente atual. E como, às vezes, aqueles que sobrevivem ao horror mais profundo emergem transformados de maneiras que ninguém poderia prever. Da próxima vez que você visitar um museu e admirar o retrato elegante de Frederico o Grande, com sua postura majestosa e olhar penetrante, lembre-se, você está olhando para um homem que uma vez teve sua própria carne consumida enquanto ainda vivia, por ordem de seu pai. Um homem que assistiu seu melhor amigo ser decapitado diante de seus olhos e que passou quase 2 anos em uma cela onde larvas se alimentavam de suas feridas abertas. É fácil olhar para a história e ver apenas nomes, datas e conquistas, mas sob a superfície polida dos livros didáticos pulsa uma realidade muito mais visceral e perturbadora. Uma realidade onde até mesmo os mais poderosos podem ser reduzidos a corpos em decomposição, onde laços familiares podem esconder as formas mais extremas de crueldade, e onde o trauma pode moldar o destino de nações inteiras. O que aconteceu naquela cela escura em Küstring há quase 3 séculos não permaneceu confinado ao passado. Ecoa em nossos sistemas modernos de poder e punição, nas dinâmicas familiares disfuncionais que persistem em silêncio atrás de portas fechadas, na capacidade humana aparentemente infinita para infligir sofrimento calculado. Talvez a pergunta mais inquietante seja: quanto de Frederico Guilherme I existe em nossa própria sociedade? Quantos ainda hoje veem a crueldade como uma ferramenta legítima para moldar outros à sua imagem? E quantos de nós permanecemos como aqueles guardas silenciosos, testemunhando horrores sem intervir? A história do príncipe que foi consumido pela própria carne nos lembra que, às vezes, os monstros mais aterrorizantes não habitam contos de fantasia ou filmes de terror. Eles caminham entre nós, vestem coroas ou ternos e, muito frequentemente, chamam aqueles que torturam de família.